Ele vai parar de bater a porta? Eu posso ir? A gente espera que sim, né? Ele não vai parar, gente. Agora parou. Fala, juventude, esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Primeiro, obrigado por estar curtindo os nossos vídeos e acompanhando o nosso canal. Se você não se inscreveu, se inscreva aqui. Essa é a ideia, principalmente, de falar economia de uma forma simples e principalmente ligada ao seu dia a dia. Bom, falando em dia a dia, acredito que você esteja fazendo o quê? Torcendo para o Brasil nessa Copa. Então, qual é a ideia desse nosso vídeo de hoje? Vamos falar um pouquinho sobre quais os efeitos econômicos da Copa do Mundo para os países que sediam este evento. Será que de fato ele é uma bonança? É toda essa riqueza financeira e econômica que as pessoas dizem? Bom, acompanhe com a gente. Receber as Olimpíadas e a Copa do Mundo é ruim para a saúde financeira da cidade sede. Note que várias vezes nós somos estimulados a entender os benefícios. E quais são esses benefícios? Benefícios ou via aumento dos investimentos em infraestrutura, aumentos também principalmente da visibilidade daquele país frente ao cenário mundial, aumentos também principalmente ligados aos gastos dos próprios turistas. Mas será que tudo isso é verdade? Todos esses benefícios se externalizam para a população? Quanto vale a Copa do Mundo? Quando o escultor italiano projetou aquele belo troféu com duas figurinhas humanas que o Raoni vai colocar agora para vocês verem, esse troféuzinho de 18 quilates, quando ele projetou em 1971 esse troféu, ele valia 50 mil dólares. Atualmente esse troféu vale 10 milhões de dólares. Hospedar um destes torneios, seja a Copa do Mundo ou seja a Olimpíada, é uma aposta econômica. É basicamente aquela nossa velha relação de risco e retorno. Seria fácil sediar as Olimpíadas ou a Copa em cidades que já têm estrutura, seja estrutura hoteleira, seja infraestrutura para os eventos e até mesmo meios de transporte eficientes. É o caso de Los Angeles, um caso que foi um sucesso à época por ocasião dos Jogos Olímpicos. Vamos olhar para o caso de Londres. Londres, nos Jogos Olímpicos, teve uma receita de aproximadamente 5,2 bilhões de dólares. Receita, seja ela com a venda de ingressos, seja com direitos televisivos, com patrocínios, enfim. O que é interessante comentar é que no caso de Los Angeles, provavelmente você teria feito uma Olimpíada com um custo muito menor do que este. Os dados públicos mais recentes mostram que o Comitê Olímpico Internacional se apropriou de aproximadamente 70% da receita derivada dos direitos de transmissão. Ao passo que, se nós olharmos para os períodos mais anteriores, seja na década de 60 ou 70, esses valores eram menos do que 4%. Se olharmos especificamente para Pequim e Londres nas últimas Olimpíadas, durante o período das Olimpíadas, ambas as cidades receberam menos turistas do que no ano anterior à realização dos Jogos Olímpicos em suas cidades. Tanto a FIFA quanto o Comitê Olímpico Internacional argumentam que uma parcela da apropriação da receita é responsável para cobrir os custos operacionais. Por outro lado, a maior parte dos custos fica com o país ou com a cidade sede. Quais são esses custos? Os maiores custos estão ligados à infraestrutura, estádios modernos. Por outro lado, estádios esses que nós conhecemos muito bem, são elefantes brancos em alguns casos. O crescimento econômico experimentado pelas nações ou pelas cidades que sediam especificamente estes eventos tem sido menor do que as expectativas. A população local, ela apenas muda os seus gastos. Você não está gerando consumo adicional. A população está apenas migrando de hábitos para artigos relacionados àquele evento. Se você quer visitar a Rússia, provavelmente você deve se dizer o seguinte: bom, não vou agora, porque vou ter uma série de eventos ligados à Copa do Mundo e você vai ter uma série de turistas que são apaixonados por futebol que estão lá agora. Então você de fato está apenas mudando o tipo de turista que visita aquele país e não necessariamente tendo um aumento substancial, como foi o caso de Londres e Pequim. A Copa do Mundo não será uma bênção e ela terá um impacto significativo nas finanças dos países ou das cidades sede. Vários estudos que analisaram megas eventos, seja a Copa do Mundo, seja a Olimpíada, seja o Super Bowl,
não encontraram, de fato, resultados significativos e que mostram que o desempenho econômico ou que estes eventos trouxe, de fato, crescimento econômico para os países sede ou para as cidades que sediaram estes eventos. A FIFA estima que cerca de 250 milhões de pessoas jogam futebol em todo o mundo. Bom, estamos falando de futebol, hein? Não estou falando daquilo que o americano joga que parece uma peteca com as mãos. Por outro lado, quando a gente olha especificamente para futebol, a FIFA inclusive estima que esse número é de mais de 1,3 bilhões de fãs ao redor do mundo. A Rússia está fazendo de tudo para convencer não só os próprios russos, como toda a população mundial de que a Copa do Mundo será um grande prêmio. Um aspecto extremamente importante e relevante está ligado ao prestígio que essa competição internacional traz para a sua população e principalmente para o seu país. Qual a primeira coisa que lhe vem à cabeça quando nós falamos da Rússia? Bom, provavelmente você deve falar corrupção ou ataque de hackers. Provavelmente a Rússia deve estar nesse momento olhando para a Copa do Mundo, principalmente para renovar e para apresentar ao mundo a sua visão de simpatia, hospitalidade, para quebrar um pouco destes paradigmas. O que diz a Rússia sobre a Copa do Mundo de 2018? É óbvio que eles dizem que o país vai lucrar. A estimativa dos organizadores é que haja um círculo econômico, ou principalmente uma movimentação financeira de aproximadamente 31 bilhões de dólares ligado aos impactos econômicos da Copa do Mundo na Rússia. Esse número provém sobremaneira do quê? De aumento dos gastos com investimentos e principalmente daqueles ligados aos gastos adicionais trazidos por turistas. Além disso, a Rússia conseguiu um grande feito, superar os nossos gastos na Copa do Mundo. Olhe este gráfico que eu vou apresentar para vocês. É estimado um gasto de aproximadamente 13 bilhões de dólares, principalmente ligados aos custos deste evento. No Brasil, esse número chegou a quase 11 bilhões de dólares. Portanto, em termos de gasto, os russos são campeões. A economia russa em 2017 teve uma ligeira recuperação depois de períodos seguidos de recessão. Recessão essa trazida principalmente por sanções impostas pelo Ocidente e pela queda nos preços do petróleo. Portanto, o Banco Central russo tem estimado e alegado principalmente que a Copa do Mundo vai trazer um impulso para a economia russa no período mais recente. E além desse impulso, é claro, pode ser um impulso que vai trazer também inflação. Veja esse gráfico. Neste gráfico nós estamos olhando para o PIB da economia russa. Parece com o PIB de alguma economia que vocês conhecem muito bem, economia brasileira. Batemos no fundo do poço, perto de 2016 e a partir de 2017 com uma ligeira recuperação. 2017 com menos de 1,7% de crescimento do PIB. Portanto, o impacto econômico da Copa do Mundo na Rússia será muito pequeno, será muito marginal. Todos nós sabíamos que a Copa do Mundo no Brasil seria uma má ideia. Má ideia principalmente ligado aos gastos públicos para financiar construções de estradas, até mesmo de infraestrutura que até hoje não foi finalizada. Vídeo que acontece em Cuiabá, ou vamos olhar algo como o Elefante Branco de Manaus. Foi um estádio que custou 300 milhões de dólares e com uma capacidade para 41 mil pessoas. Atualmente não utilizamos nem 10% da capacidade deste estádio, principalmente com o grande Manaus Futebol Clube. Alô? Belo, Pois não. continua gravando? Continuo. Falou. Falou. Porra, ele não dá sossego, né? A maior parte dos analistas econômicos tem dito que é improvável que a economia russa se beneficie da Copa do Mundo de 2018, principalmente dado os gastos do governo tão exorbitantes. Ela vai conseguir bater o Brasil principalmente no aumento de gastos que teve, ou seja, será a Copa do Mundo mais cara do mundo. Lá é o Brasil indo pelo ralo. Quem mais se beneficiará será o setor de serviços. É claro, veja o que você vai fazer na Copa. Provavelmente vai sair do seu trabalho e vai fazer o quê? Beber e comemorar. Então, provavelmente, o setor que mais se beneficiará na Rússia será o setor de serviços, principalmente bares, restaurantes, o setor hoteleiro e, é claro, aquelas velhas lojinhas de souvenirs que todo mundo quer levar para casa, a sua lembrancinha da Rússia. O que eu quis colocar aqui para vocês e trazer uma grande reflexão é: cuidado um pouco com as grandes notícias dizendo que a Copa do Mundo ou que esses mega eventos têm impactos econômicos gigantescos. Na realidade, é extremamente importante avaliar que nem sempre essas informações
tem por trás análises criteriosas, assim como a gente procurou fazer e trazer de uma forma descomplicada e simples aqui para vocês. Bom, valeu juventude, façam suas apostas. Esse vídeo trouxe para você uma ideia de que a Copa do Mundo também é uma aposta econômica. Algumas empresas e analistas têm dito que os grandes finalistas podem ser Brasil, Espanha e Inglaterra. Imagine Inglaterra sendo campeã na Rússia. É uma zebra russa. Vamos torcer para a seleção. Bota a música aí, salve a seleção, Raoni! Todos juntos vamos pra frente, Brasil!